Bom dia, povo querido. Bom dia, povo abençoado. Bom dia, meu amigo, minha amiga, meu seguidor. Bom dia, irmão em Cristo. Bom dia a todos vocês. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Passando aqui para deixar uma palavrinha para vocês, um devocional agora de manhã e desejando a todos um ótimo final de semana. Amém? E a palavrinha que eu quero falar hoje, ela está lá em Salmo 54, que diz assim: Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, incline teus ouvidos às palavras da minha boca, porque os estrangeiros se levantaram contra mim e tiraram a minha própria vida. Estes não têm nisso Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele recompensará com o mal daqueles que me andam espiando, desfrontando a minha verdade. Aleluias. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois tu me livraste de toda angústia. Os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Aleluias. O que essa palavrinha está dizendo para mim e para você? Quando Davi se viu aflito e quando Davi se viu em algum confronto, ele fez esse salmo aqui. Por quê? Primeiro ele pede misericórdia para o Senhor. Senhor, incline seus ouvidos, seus olhos para mim e ouve a minha oração. Seus ouvidos estejam atentos para a minha oração. Primeiro ele pede para o Senhor ouvir ele. E depois ele fala que ele confia no Senhor, porque ele sabe que o Senhor, ele vai tirar tudo aquilo que está atrapalhando a vida dele. Ele sabe que o Senhor peleja por ele. Ele sabe que o Senhor vai dar vitória nessa guerra que ele está passando. E o que eu quero dizer para você nessa manhã, o Senhor também vai pelejar por você. O Senhor também vai te dar vitória. Assim como ele fez com Davi e com vários profetas da Bíblia, não vai ser diferente com você. Você também vai ter vitória, mas põe a tua confiança no Senhor. Uns confiam em cavalo, outros confiam em carro, mas eu e você confiamos no Senhor. É Ele que nos dá força, é Ele que nos protege, é Ele que nos dá e que revigora a nossa força todos os dias, aleluia. Eu tenho até vontade de chorar, sabe? O meu coração ele se alegra quando eu falo em salmos, porque os salmos, ele é um alimento para nossa alma. Você que não é acostumado a ler a Bíblia, comece a ler a Bíblia. Comece a ler mais a palavra do Senhor. Está tudo afunilando, o tempo está se esgotando, Jesus está voltando. Procure mais ler a Bíblia, procure mais estar na presença do Senhor. Daí você me pergunta: ah, missionária, tu não tem luta? Tenho. Tenho, e não são poucas. Se eu for enumerar aqui para vocês as minhas lutas do dia a dia, eu ficaria 2, 3, 4, 5 dias, o resto do ano falando as lutas que eu enfrento e as lutas que eu passo. Mas eu tenho uma notícia para você. Em tudo o Senhor me dá graça, em tudo o Senhor me dá força. Em tudo o Senhor está comigo a todo momento. Todos os dias, quando eu levanto pela manhã, eu falo para Deus: Espírito Santo me acompanhe, Espírito Santo entra na minha vida, Jesus vai comigo para o meu trabalho. E eu peço também, fica na minha casa também, coloque teus anjos acampados, cuidando aqui da minha casa. Eu todos os dias e toda hora converso com o Senhor. Eu todo dia peço a misericórdia do Senhor. Fuja do mundo, fuja das coisas pecaminosas, fuja daquilo que vem atrapalhar a tua comunhão com Deus, que venha manchar as tuas vestes, porque quando você chegar no céu, você tem que estar com as vestes brancas, com as vestes reluzentes. O Senhor não vai querer com vestes salpicadas, com vestes sujas. O Senhor vai te querer com vestes novas, brancas, lindas, alva como a neve, como o hino diz. Então, seja prudente, tome cuidado. Eu sempre costumo falar: tome cuidado com as suas amizades, tome cuidado, não leve o mundo para sua casa, não leve o mundo para sua igreja, deixe tudo para trás, comece uma nova vida. É tão bom ser crente, é tão bom servir a Deus, que eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu me converti, eu era bem nova, eu tinha 20 anos. E no dia que eu me converti, eu queria convidar todo mundo para ser crente. Eu saí na rua que nem louca e abraçava as pessoas, pessoas que eu conhecia e pessoas que eu não conhecia também. Eu abraçava, eu beijava e dizia: Jesus te ama, eu agora sou crente. É tão bom a gente ser crente que a gente é chamado de louco. Mas por que a gente é chamado de louco? A gente é chamado de louco
porque a gente quer que todo mundo aceite Jesus. A gente quer que todo mundo tenha essa alegria que a gente tem. Dificuldade, eu tenho dificuldade, você tem, tanto financeira quanto espiritual. A nossa luta, ela não é, aleluia, todos os dias contra o nosso inimigo, sabia disso? Eu vou contar uma coisa para vocês. A nossa luta é contra nós mesmos, é o espírito e a carne. Porque a carne diz assim, ó, ah, não vai para a igreja, hoje está frio. Não vai para a igreja, hoje está muito quente. E o Espírito Santo de Deus diz assim, ó, vai à igreja, procure mais Jesus. A carne diz assim, ó, vai lá na casa daquele teu amigo, comer um churrasco, tomar uma cerveja. O Espírito Santo diz assim, não, não faça isso, não desagrade a Deus. Isso você fazia lá no passado, agora no presente você não faz mais. Então a nossa luta diária é contra a nossa carne. Muitas vezes a gente está despercebido, chega um colega de trabalho ou qualquer uma outra pessoa e conta uma fofoca para você e o Espírito Santo diz assim, não conte isso para ninguém. Fique só aqui. Mas a carne diz assim, ah, vai lá, conta para fulano, vai lá, conta para ciclano, porque eles têm que saber o que está acontecendo. Então, assim, a nossa luta diária não é nem contra o nosso inimigo, é contra nós mesmos, contra a nossa carne. Então, como disse o salmista Davi ali, ele reconheceu os seus erros, ele pede misericórdia para o Senhor e ele confia no Senhor, porque sabe que o Senhor vai dar vitória. Então, eu quero deixar essa palavrinha com você hoje. Leia o Salmo 54, reflita sobre esse salmo, tá bom? Tenha um ótimo dia, Deus abençoe, fique na paz de Cristo. Amém?